O que é que a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, mês passado, tem a ver com a disputa pelo mercado bilionário de energia na Europa? Vamos descobrir? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te deixa informado sobre temas de geopolítica e defesa. Apenas 48 horas depois que Bashar al-Assad foi deposto do poder, na verdade ele acabou fugindo da Síria mais do que foi deposto, no dia 8 de dezembro de 2024, o ministro de Energia da Turquia fez uma declaração pública bem interessante que eu vou ler para vocês aqui agora. Gasoduto de gás natural Türkiye-Katar, ou seja, Turquia-Katar, pode ser reativado, diz ministro da Energia turco. Há muitos projetos a serem produzidos para uma Síria integrada e estável, diz Bayraktar. Um projeto de gasoduto há muito adormecido entre a Turquia e o Catar pode ser reativado após a queda do regime de Assad, que durou décadas, disse o ministro turco de Energia e Recursos Naturais, Alparslan Bayraktar, na segunda-feira. Após uma reunião de gabinete na capital turca, Ankara, Bayraktar foi questionado sobre uma possível retomada do projeto do gasoduto de gás natural que poderia conectar os países europeus e a Turquia ao Catar através da Arábia Saudita, Jordânia e Síria. Bayraktar disse que a concretização do gasoduto poderia ser possível se a Síria alcançasse sua integridade e estabilidade territoriais. Se for assim, essa linha deve ser segura. Esperamos que assim seja. Se assim for, há inúmeros projetos para produzir, explicou ele. A eletricidade é uma necessidade essencial, explicou o ministro turco, acrescentando que sem infraestrutura existente, tudo está faltando na Síria. Precisamos analisar como podemos transformar a energia em uma ferramenta para atender a essas necessidades, acrescentou ele. Bashar al-Assad, líder da Síria por quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois que grupos anti-regime tomaram o controle de Damasco na manhã de domingo, sinalizando o colapso do regime do partido Baath, que estava no poder na Síria desde 1963. Bashar al-Assad, então, que hoje se encontra em Moscou e que, inclusive, no último domingo, pode ter sofrido um atentado contra sua vida, uma tentativa de envenenamento, vinha há cerca de 2 décadas bloqueando o projeto desse gasoduto que iniciaria seu percurso no Catar, atravessaria a Arábia Saudita, passaria pela Jordânia e aí precisaria de passar pela Síria para acessar a Turquia e aí passar para a Europa através da Bulgária. Esse novo gasoduto representaria então uma mudança bem drástica no cenário de fornecimento de energia para a Europa, porque ele acrescentaria uma multiplicidade de fornecedores para o mercado europeu, que até então era basicamente dominado pela Rússia. Vladimir Putin, inclusive desde os anos 2000, vem tentando implementar outros gasodutos passando por baixo do Mar Negro, através da costa da Turquia ou diretamente para a própria Bulgária, mas esses projetos, principalmente aquele conhecido como Blue Stream, acabaram sendo bloqueados pela União Europeia, justamente porque não configuravam aquela quebra de monopólio russo que eles tanto desejavam. Mas como vocês aí bem sabem, a guerra civil síria, que vinha rugindo desde 2011, acabou sofrendo muitas intervenções internacionais, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia e outras potências europeias também, e muitos objetivos particulares dessas nações foram citados como sendo a razão para essa intervenção. A Rússia, particularmente, tinha um desejo antigo de possuir bases no Mediterrâneo e finalmente conseguiu essas bases através de um acordo com o Assad, o que acabou abrindo caminho para a intervenção dos russos, particularmente aí com o grupo Wagner, na Guerra Civil Síria, fato que se estendeu até o finzinho dela em dezembro passado. Os Estados Unidos também entraram no leste da Síria, muito com o propósito alegado de sufocar as insurreições do Estado Islâmico. Mas como a gente vê nesse diagrama aqui, outras razões podem estar por trás ou motivando pelo menos parcialmente essas intervenções na Síria.
que é a questão da construção dos grandes gasodutos do imenso campo de gás South Pars North Pole. Eu quero mostrar para vocês agora onde é que fica esse imenso campo de gás. Ele fica bem aqui no Golfo Pérsico, na fronteira marítima entre o Catar e o Irã. Na verdade, se você puxar aqui o seu Google Earth, você vai ver inclusive algumas fotos aqui de satélite que mostram a imensa quantidade de infraestrutura de extração de gás natural que se encontra nessa região. Então, realmente é o maior campo de gás do mundo, com reservas que equivalem a basicamente todos os outros campos de gás do mundo somados. E nesse outro mapa aqui você consegue perceber claramente que cerca de 70% do campo está localizado em águas territoriais do Catar e também sobre o próprio território do Catar aqui nessa região. Outros 30% estão em águas territoriais iranianas, mas mesmo esses 30% configuram uma reserva imensa de gás natural, visto que esse poço, esse campo aqui, ainda tem aproximadamente 90% da sua reserva ainda por ser extraída. Então só é bastante natural que tanto o Irã quanto o Catar tenham interesse em levar esse gás diretamente para o imenso mercado consumidor europeu. E para isso, também lá no começo dos anos 2000, os dois países fizeram propostas de gasodutos para fazer essa ligação com a Europa. Primeiro a gente vai ver aqui esse de vermelho, que é o chamado Gasoduto da Amizade, como ele foi batizado pelos iranianos, né, o projeto, que sairia do Irã, passaria pelo território do Iraque e depois pela Síria e, por fim, por baixo do mar Mediterrâneo até atingir a Europa. Por que passar por baixo do mar Mediterrâneo e não pela Turquia? Porque os turcos nunca tiveram uma relação muito amistosa com o governo teocrático do Irã. E mesmo o Iraque só se tornou um parceiro possível após a queda de Saddam Hussein, derrubado pelos norte-americanos em 2003. Como a gente bem sabe aí por conta da situação da guerra em Israel, o Irã é um grande fornecedor de armas para a Síria e também para o Líbano, onde Teherã financiava diretamente o Hezbollah, que é uma grande milícia nacional, que inclusive atuava como tropa de choque de Bashar al-Assad na Guerra Civil Síria. Então, essa situação toda configurava um grande cordão de influência do Irã que se estendia do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo. Mas, desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2022, esse cordão vem sendo gradualmente minado por Israel, que inicialmente martelou o Hamas na própria faixa de Gaza e depois causou uma derrota militar ao Hezbollah, fazendo com que o grupo perdesse completamente sua capacidade de coordenação e de realizar operações em campo. Com a queda do Hezbollah e sua saída da Guerra Civil Síria, foi questão de dias para Assad ser derrubado no país. Esse projeto do gasoduto iraniano é, inclusive, apoiado pela Rússia, visto que fortaleceria a posição dos seus aliados no Oriente Médio e, consequentemente, sua própria posição. Mas, como vocês estão vendo de azul aqui, o Catar tinha seus próprios planos para um gasoduto próprio até a Europa, esse que vocês estão vendo de azul. Esse gasoduto passaria pelo norte da Arábia Saudita, pelo território da Jordânia, que também é aliado deles, mas precisaria passar pela Síria para chegar à Turquia, e da Turquia seguiria para a Europa e chegaria à Bulgária. Mas até recentemente esse projeto, que é apoiado pelos americanos, estava sendo mantido na gaveta por uma recusa pessoal do próprio Assad. Mas como vocês podem ver nesse mapa de distribuição de poder na Síria pós-queda de Assad, o país permanece bastante dividido entre facções rivais. Curdos, a HTS e também no norte, as forças do Exército Nacional Sírio, essas aqui ó, de verde claro, que são apoiadas diretamente pela Turquia. Um sinal de que as coisas podem caminhar para um desfecho mais favorável para a construção desse gasoduto é o fato de que o líder da HTS, o cara que detém 60% do controle do território sírio atualmente, o Ahmed Hussein al-Sharaa, anteriormente considerado um terrorista e que tinha uma recompensa por sua cabeça oferecida pelos Estados Unidos, teve essa recompensa retirada, cancelada
pelo próprio governo de Washington, justamente por suas atitudes seguintes à tomada do poder em Damasco. E olha só essa foto do cara feita no final de dezembro de 2024, ele já usando terno, ele inclusive abandonou seu antigo nome de guerra para se tornar uma autoridade civil mais aceitável e respeitável. E agora, como a gente reportou ontem com o fechamento dos gasodutos ucranianos que conduziam o gás da Rússia até a Europa, fica aberta, né, essa grande incógnita sobre a construção de um gasoduto do Oriente Médio que leve o gás do Golfo Pérsico para o mercado europeu. Me diz agora a sua opinião sobre isso tudo aí. Você acha que esse gasoduto do Catar para a Turquia vai ser construído e que ele realmente vai se tornar uma alternativa ao fornecimento de gás natural russo para o continente? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.